Muito bem, a paz do Senhor para os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes de Escola Dominical, também para os nossos amigos que nos ouvem e nos acompanham, através desse canal nessas nossas aulas. Queremos também aqui mandar uma paz do Senhor também para os nossos pastores dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu, que para nós é um prazer muito grande nessas aulas. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos já de antemão parabenizar a todos os nossos professores. Sabemos que agora, neste domingo, nós comemoramos o Dia do Professor. E para nós é uma bênção, tem sido uma bênção a vida dos nossos professores. Inclusive, é o motivo da oração aí, no Dia do Professor, agradeça a Deus pelos professores da Escola Bíblica Dominical. Então, nós queremos já de antemão agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, professores, que dedicam parte do seu tempo para trazer conhecimento, traduzir a palavra de Deus para cada um dos nossos alunos. A gente sabe que cada professor ele tem uma responsabilidade como um pastor ali de um rebanho, que está ali à sua frente, onde é confiado, a Deus pela vida do nosso pastor também, a cada um dos nossos professores. Então existe uma responsabilidade muito grande sobre a vida de cada professor e nós queremos parabenizar a todos os nossos professores, a todos os amigos que se envolvem nesta área, porque é uma área de conhecimento e a gente sabe que o conhecimento, a Bíblia diz que o conhecereis a verdade vos libertará. Então, cada um dos professores que leva conhecimento ao aluno é um abençoador de vidas. Então, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, que Deus continue te dando graça, que é justamente o tema da lição. E que você consiga cada dia ser usado por Deus como um canal de bênção. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos nossos professores, que Deus continue derramando sobre vocês a sua graça. Queremos também o nosso pastor Sóstenes, que estamos em nome dele hoje. Hoje ele não pôde essa aula, como todos sabem, é a aula do nosso pastor, presidente, pastor Sóstenes Silva, mas pela impossibilidade dele nesta aula, estamos aqui para fazer esta aula com vocês hoje. Queremos pedir a Deus que continue orando por nós, para que Deus continue dando graça a nós nesses eventos. Muito bem, queridos, a lição de hoje é a lição de número 3. A lição de número 3 vem falar sobre a maravilhosa e inefável graça de Deus. Então, lição de número 3, com o tema a maravilhosa e inefável graça de Deus. A gente tem aí o texto de referência que está lá em Efésios de 1 a 6, capítulo 1, versículos de 3 a 6, na verdade, E o texto áureo, que é a boa dica da lição, é o tema, o texto que traz aqui o texto principal, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 15. E a verdade aplicada da lição, que a gente tem aí como resumo, que é sempre a boa dica da lição, o resumo da lição está aí na verdade prática, diz assim: a graça é o ato misericordioso de Deus, pelo qual ele oferece salvação e vida eterna a todos os pecadores. Então está aqui, a graça é o ato misericordioso de Deus, pelo qual ele oferece salvação e vida eterna a todos os pecadores. E a gente tem os objetivos que a gente tem que focar nele aí, apresentar uma definição acerca da graça e contrastá-la com a lei. Mostrar como a graça se desenvolve na vida cristã, como é que a graça se desenvolve. E revelar quem éramos, quem somos e a nossa responsabilidade devido à graça. Então nós temos aí esses 3 objetivos que você como professor tem que focar. E o motivo da oração, que a gente já falou aí, orar pelos nossos professores. Você que é professor, ore também pelo professor, Lembrando aí, que é interessante, que esse motivo de oração não tem na revista do aluno. Então o aluno ele não sabe desse motivo de oração. Então é você, professor, que tem essa responsabilidade desta oração. Então existe um segredo interessante na oração, é quando você intercede para os outros, pelos outros, e pede a Deus aquilo que você queria para você. Olha que interessante. Então, você vai aproveitar também e vai estar sempre orando aí a Deus pela vida dos nossos professores. Amém? Muito bem, como eu gosto de lembrar,
a primeira coisa que você tem que fazer é trazer o tema da lição para o nível da sua classe. Cada professor conhece o nível dos seus alunos. Então traga, conforme for o nível da sua classe, traga o conceito do tema a cada classe. Por exemplo, a maravilhosa e inefável. O que é inefável? A maravilhosa e inefável graça de Deus. Então a gente tem aqui duas coisas que a gente tem que ir traduzindo. A primeira é inefável, né? Eu achei aqui no dicionário, procurei aqui, inefável, que não pode ser nomear ou descrever em razão da sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível. Então é uma expressão, né, por exemplo, maravilhosa, inefável, indizível, né? Na verdade, é uma forma gloriosa de se dizer o que é, de valorizar, e aí a gente vem em graça de Deus, que é o tema que a gente vai discutir. Então, você já traz aí, conforme for o nível da sua classe, tente traduzir bem para eles. Como o nosso pastor Sóstenes também falou numa das suas aulas, você tem que trazer esse tema para o aluno na sua vida cotidiana. O que tenho eu a ver com a graça? O que a graça tem a ver comigo? Então, nós vamos aqui nesse primeiro objetivo apresentar uma definição acerca da graça e contrastá-la com a lei. Nos itens 1 aqui já nós temos esse detalhamento sobre definição de graça. A gente sabe que graça é um favor imerecido que Deus concede para nós. Uma boa dica para você que é professor, para você se envolver bem com esse aluno e deixar o aluno bem a par da graça, você dê uma olhada, dê uma estudada sobre as dispensações, né? São 7 as dispensações. A dispensação da inocência, quando tudo começou lá, né, com Adão. Eu até anotei aqui, na verdade, que essas dispensações, elas são períodos, são tempos, né, formas que Deus tem de estar dando oportunidades ao homem. O plano de Deus na sua salvação, Ele deu oportunidades nas suas dispensações. E a gente observa a primeira da inocência, que é quando o homem entra lá, né, está no Jardim do Éden, onde o homem ele tem toda a administração das coisas, Deus coloca tudo sobre ele é ali, né, está sobre uma grande responsabilidade. Mas Deus deu ao homem ali uma exigência, fez uma exigência. Então Deus prova o homem ali, e ali o homem cai, peca, você já conhece, né, esse período. Então depois veio o período da consciência, quando o homem já sai ali naquele período, né, até Noé. Da saída do Éden até Noé. E ali o homem também tem o seu período. E depois nós temos o governo humano, que é a terceira dispensação. A quarta é a patriarcal, que vai de Abraão até a lei, né? Que aí é onde a gente também dá uma beliscada nela aqui, que a gente contrasta. E a quinta, na verdade, é a lei, que é do Sinai até Cristo. E a graça, que é essa dispensação. Assim, o que a gente vem enquadrar? Estamos agora, então, do nascimento de Cristo, que é a dispensação da graça, né? Do nascimento de Cristo até o arrebatamento da igreja, estamos na dispensação da graça. E agora você traz o aluno. Mas o que é graça? A gente vai aqui na lei. A lei, Deus está aqui. A lei, na verdade, a dispensação da lei, onde Moisés era o intermediador, que traz ali a lei, e Deus traz para o povo de Israel a condição para mostrar, né, o homem nas suas condições, como Deus é perfeito e como a dificuldade que o homem tem de servir a Deus. E esse período da lei agora, então, mostra para Israel, né, aquelas dificuldades que eles tinham diante da lei, de executar as leis. E agora nós temos a dispensação da graça, um Cristo, que o que você tem que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ué, mas é assim? É. A dispensação da graça agora depende unicamente, exclusivo de Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo, através da sua graça. A graça é um favor imerecido, você não merece. Mas Deus, através do seu Filho Jesus, né, que envia Cristo para morrer, ressuscitar, né, e agora dá para nós essa oportunidade. Mas o que eu preciso fazer para ser salvo?
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então estamos agora no momento, numa dispensação da graça, onde a graça é um ato misericordioso de Deus, pelo qual Ele oferece salvação e vida eterna a todos os pecadores. Então, eu não preciso... O que eu preciso fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus. Mas é só isso? É. E como é essa graça? Como funciona? Aí a gente vai olhar aqui no item 2 da lição, o mover da graça na vida cristã. A gente vai ver que o Espírito de Deus, né, nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja, né, do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus trabalha de forma tremenda. Nós somos alcançados, somos chamados, somos alcançados por Cristo, e agora, sem merecer, o Senhor nos dá essa oportunidade de salvação. E aqui a gente vê que a graça, ela é inexplicável, porque como é que você vai explicar o motivo dessa graça? Não existe explicação. Somente o amor de Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele abriu para nós agora essa dispensação da graça. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê está salvo, porque ele creu no Filho Jesus. O que não creu já está condenado. Então você tem que trazer para o seu aluno esta questão, né? Você recebeu, por exemplo, alguém foi numa festa de aniversário seu e alguém deu um presente gigantesco, por exemplo, te deu um carro de última geração, ou te deu um jogo, uma coisa, um volume muito grande de dinheiro, ou de uma bênção, um presente muito esplêndido. E você pergunta, mas poxa, quem sou eu? Por que me deram isso? Você não sabe explicar, alguém quis te dar. Você não consegue explicar o que o outro sentiu, ouviu em você para te dar isso. Da mesma forma, e de uma forma ampliada, porque a Bíblia diz que nós, sendo pais, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, sendo bom, sabe dar coisas maiores para nós. Então, a graça é inexplicável, e a graça... a lei foi a revelação de Deus para Israel acerca de como manter o relacionamento com Deus. Então, na lei, relacionamento, né? Como manter o relacionamento com Deus? Foi dada para Israel e houve falha. Os homens não conseguiam cumprir a lei. E agora na graça, né? Você tem onde Jesus diz, olha, você simplesmente tem que crer em mim. Você tem que, eu vou te dar a graça. Aqui a gente olha, mostrando como a graça se desenvolve na vida cristã. Está aqui o mover da graça na vida cristã, que é o item 2, diz assim, a graça nos ensina. Ora, você é alcançado por uma graça de Deus, que é um favor imerecido. E essa graça que o Senhor te dá de salvação, que você nem merece, ela te ensina. Olha que coisa difícil de você às vezes compreender, mas traga isso para a discussão na sua sala com os alunos. Ué, o Senhor me dá salvação de graça sem eu merecer, e essa graça, ela me ensina. E a gente olha aqui, após o novo nascimento, a graça salvadora torna-se graça de um mestre, pois nos instrui, ele nos ensina, né, a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Ele mesmo vai nos direcionando, a própria graça de Cristo vai nos dando este direcionamento. A graça nos fortalece. Olha só, a graça nos fortalece. Então essa mesma graça de Deus, sem você merecer, quando você está nos momentos tristes, né? O comentarista até que fala, quando Paulo, na verdade, está com aquele espinho na carne, que Deus olha para ele, meu filho, a minha graça te basta. Olha que coisa tremenda. A graça de Deus nos fortalece. A gente olha aqui, pois, em Timóteo também, quando Paulo fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ela nos ensina, ela nos fortalece, a graça de Cristo. E também, por último, aqui que ele comenta, nos capacita para o serviço. Ah, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, mas quem sou eu? Como faço para alcançar essa tão grande graça? Olha, você não precisa fazer nada. Se você se entregar e crer no Senhor Jesus Cristo, essa graça, ela vai te ensinar, vai te fortalecer e vai te capacitar. Olha que coisa tremenda. Tudo depende da sua fé, de você acreditar e confiar no Senhor. E no terceiro item aí, falando sobre revelar quem éramos, quem somos e a nossa responsabilidade devido à graça, fala aí no item 3, a graça divina e algumas doutrinas estranhas também. Algumas pessoas dizem, não, se é pela graça, e você pode ficar tranquilo, você pode fazer o que você quiser, não precisa esforço nenhum, você já está salvo, pode fazer o que você quiser. As pessoas começam a confundir a graça. A graça de Deus é uma
bênção imerecida que Ele coloca para todos nós. Como a palavra diz, se nós dispensarmos, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação como essa, uma dispensação tão maravilhosa quanto essa, onde Deus te dá tudo de graça e pela graça te ensina, te fortalece e te capacita, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Mas aí você reflita com o seu aluno, como é que eu posso perder a salvação? Se eu negligenciar, se eu não estiver diante do Senhor, se eu entristecer o Espírito Santo de Deus, então eu tenho um compromisso com isso. Mas existem, né, aqui o comentarista, você pode depois discutir com o seu aluno de uma forma mais apropriada, o antinomismo, né, que são algumas heresias criadas aí com a ideia de distorcer a graça, que é contra a lei, ou anti-lei, aí trata de uma antiga heresia que distorce a doutrina bíblica da salvação, né? Então, o pessoal começa, não, fica tranquilo, não precisa de nada, não, fica no teu bem prazer, faz como você quiser, porque salvou ali, tá tranquilo. Você discuta ele com esse tema aí com o seu aluno. E o legalismo, que enfatiza a lei em detrimento da graça, né? Você tem que cumprir isso, se você não fizer isso, você não pode ser salvo, não. A salvação, ela é de graça, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas que graça é essa? Graça é um favor que somente através do Espírito de Deus na minha e na sua vida, quando você está no momento, como diz aqui a palavra do Senhor em relação até Paulo, Senhor, esse espinho, essa coisa, olha Paulo, a minha graça te basta. Essa graça, só quem sente, quem vive é que consegue interpretar. Converse, discuta com seu aluno, o que vocês acham que seja graça? Tente conceituá-la com seus alunos. Qual o efeito da graça na vida deles? Como é que eles se sentem quando estão sendo agraciados por Deus? Então, que Deus abençoe a você, professor, que Deus abençoe a todos, que esta aula ela venha, né? Você peça ao Espírito de Deus para trazer entendimento aos seus alunos na sua classe e que Deus abençoe a cada um dos nossos professores, né? Parabéns a todos os nossos professores, que Deus abençoe a todos. Amém.